Oi, pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Hoje, nossa aula, sexta aula de piscicultura. Bora lá. Vou compartilhar aqui a nossa telinha. Aqui, parados. Peguem aí as anotações. Vamos lá. Hoje o assunto vai ser os sistemas de produção de peixes, tá? Então, a gente vai passar pela piscicultura extensiva, semi-intensiva, intensiva e superintensiva, tá? Vamos falar um pouquinho dos sistemas de recirculação de água e tecnologias utilizadas, tá? É uma base, são noções, tá? Eu cheguei a trabalhar com semi-intensiva e intensiva. A piscicultura ela é muito vasta. Então, vamos lá, vamos entender cada sistema, tá? Bom, a criação, então, né, para que a gente tenha aí peixes de saudáveis, né, peixes aí de boa qualidade, a gente tem que escolher, né, qual a maneira, qual o sistema de criação e a espécie que mais vai se adaptar ao sistema também. Nós temos aí já experiência, né? Muitos piscicultores já sabem, né? Como elaborar um plano, né? Satisfatório, lembrando que a água, né? O percurso da água, a forma da fonte, né? A fonte escolhida, melhor dizendo, né? A fonte que você vai predestinar o seu sistema vai fazer toda a diferença, né, na produção, tá? Então, se você vai escolher uma criação extensiva ou semi-intensiva, intensiva e a super, você vai demandar também custos, né? Você vai muitas vezes ter que deixar, né, de ganhar, muitas vezes, economicamente, por exemplo, a criação extensiva, tá? E outras você tem que monitorar muito mais vezes, né? E essa intensidade da produção vai requisitar do piscicultor, né? E você, como médico veterinário que vai acompanhar essa criação, você deverá orientar as formas corretas de prevenção a doenças que pode acontecer, né? E orientar para que o proprietário da piscicultura ele faça o monitoramento correto dos parâmetros físico-químicos da água, e não só os parâmetros físico-químicos, mas também toda a relação que o pescado, o peixe vai ter com a alimentação, com o crescimento, e também durante a engorda, né? Fazer esse monitoramento durante a engorda e constantemente checar os percursos hídricos. Por quê? Porque a montante, então, quando a água está chegando, né? Qual tipo de fonte que vai ser escolhida? E depois, a jusante, o quanto vai gerar de efluente, né? De despejo nos corpos d'água, vai entrar, né? Nas questões aí das leis, tá? Então, você, né, futuro veterinário desse empreendimento, precisa entender todo esse contexto, tá? Bom, deixa eu mostrar então aqui o sistema extensivo, né? O nome já fala, o nome extensivo é algo muito grande, né? Você vai colocar alevinos, tá? Em represas, em lagos, e vocês vão monitorar, né, esse crescimento somente quando você vai fazer a captura, porque esse peixe ele vai ficar nesse sistema assim sem um controle, né, um monitoramento individual ou de um monocultivo, tá? Porque a extensão da propriedade é muito grande e você não vai precisar fornecer ração, tá? Os peixes vão atrás do próprio alimento, eles vão atrás do fitoplâncton ou zooplâncton, e também animais bentônicos, tá? Essa técnica, normalmente, a gente vai colocar várias espécies, então a gente vai priorizar o policultivo,
tá? Vamos colocar aí herbívoros, né? Vamos colocar peixes carnívoros, né? Então, esse tipo de modalidade aí vai permitir que você tenha uma maior variação das espécies de cultivo, tá? Bom, é claro que tem todo cultivo tem a vantagem, todo o empreendimento que você vai escolher, o sistema, tem a vantagem e a desvantagem, tá? Então, essa modalidade, ele vai requerer pouco investimento, tá? Mas é que a vantagem, você não vai ter que gastar com ração, por exemplo, mas você pode ter uma baixa produtividade, porque o animal, né, o peixe, ele vai ter que buscar o próprio alimento, então vai ter uma taxa de crescimento de acordo com o ambiente, tá certo? Bom, então, seria assim, um sistema grande, né? Onde você tem ali grande quantidade de água e a taxa de estocagem, que a gente diz, assim, o quanto de peixe por metro quadrado, né? A gente vai ter aí em torno de um peixinho para cada 10 metros quadrados, tá? As principais espécies que podem ser cultivadas, e inclusive elas se dão muito bem, elas vão fazer todo vamos dizer assim, um sistema ecologicamente, né? Você pode colocar carpas, você pode colocar tilápia, tá? O piau, que a gente já comentou, o tambaqui, o surubim, pacu, esses são as espécies mais comercializadas, o tambacu, o matrinchã, tá? Então, a sugestão para quem tem aí uma represa ou um grande lago na propriedade é fazer o sistema extensivo. Bom, partindo agora para outro sistema, que é o sistema semi-intensivo, ele é praticado também em grandes represas, lagos, porém, ele tem uma característica, apresenta, né, várias características, mas é diferente do sistema extensivo. Vamos ver? Bora aqui comigo. Então, você, nesse caso, vai fornecer alimento, tá? Constituída por grande parte de ração, e você tem uma maior produtividade, uma vez que você vai colocar a ração, né? Comparada com o sistema extensivo, você tem a similaridade do policultivo, tá? Porém, você vai ter o custo da ração, você vai acrescentar alimento, vai acrescentar na dieta, né, do animal mais alimentos para ele crescer, tá? Então, esse aí é o sistema semi-intensivo, tá? A taxa de estocagem, ela vai ser mais elevada, então vai ser de 3 a 5 peixes para cada 10 metros quadrados. Esse sistema, ele não é muito utilizado por ter o gasto com a ração, e você praticamente vai, claro, você vai ter o crescimento, mas o retorno vai ser também mais demorado, tá? Tem um retorno financeiro muito pouco, tá? Vocês estão vendo aí, né, esses tanques escavados, a gente vai, né, caracterizar eles como tanques, vamos dizer assim, da próprio solo, né, próprio sedimento ali, né, não é revestido, não tem concreto nesse caso, e como vocês podem observar, eles são, assim, de grande extensão, então o piscicultor, ele vai escavando, vai abrindo esses viveiros, né, e vai colocando os peixes ali, tá? Tanto, como eu falei, tanto nesses grandes lagos, né, vamos dizer assim, de grande extensão, né, uma propriedade também grande, né, onde você tem ali esse custo aí com a ração, tá? Bom, o sistema agora, onde a gente está aí vendo essa figura, é o sistema intensivo, tá? Então, o semi-intensivo, partindo agora para o intensivo. Vocês estão observando aí que tem também um grande loteamento aí, né? Uma grande área aí. Eles são viveiros construídos
realmente para criar os peixes, tá? A gente viu o anterior, mas esse daqui, ele tem, inclusive, vocês estão observando aí, né? Tem um aerador, tá? A finalidade do sistema é obter uma alta produtividade, tá? Para cada metro quadrado, né? É ter ali o crescimento do peixe e fazer a despesca quanto mais rápida. Então, normalmente a gente tem, nesses sistemas intensivos, o monocultivo, que a gente tem um controle total, né, daquela espécie, e quando a gente coloca, assim, por exemplo, sistemas de aeração, vocês estão observando, para que você tenha aí a concentração do oxigênio dissolvido conforme a espécie, conforme o organismo, né, daquela espécie, daquele peixe, seja exigido, né? Então, você tem ali 5 miligramas por litro, mais a concentração de oxigênio dissolvido, o ideal é ter maior que 5 ppm, que a gente fala, né, partes por milhão, ou miligramas por cada litro, tá? Os aeradores, ele tem a questão do custo, tá? Claro que muitas vezes é necessário, tá? Por causa do fluxo da água, da corrente da água, enfim, isso vai demandar aí um planejamento, né? E também verificar se é vantajoso ou não colocar nesses tanques a aeração. Muitas vezes, para não perder todo o plantel, não perder aquele da criação, o piscicultor opta em colocar para aumentar a oxigenação, principalmente espécies aí, né, como matrixã, ou mesmo a tilápia não, a tilápia, ela consegue sobreviver com uma baixa concentração de oxigênio, é um peixe que se adaptou muito bem a diversas temperaturas, pH, inclusive oxigênio, mas claro que a gente não vai, né, deixar que baixe tanto o oxigênio assim para o animal, né, para o peixe, tá? Bom, as características, então, desse sistema, a gente tem, então, a ração, né? Os peixes são alimentados com ração balanceada. Veja, cada espécie vai requerer o tipo da ração, né? A concentração, né? A porcentagem lá de proteína necessária para o desenvolvimento dele, né? Então, a gente vai observar as fases de cultivo, né? E o manejo, nesse sistema intensivo, ele é mais criterioso, ele é mais assim, você tem que, como ele é voltado à criação de grande quantidade, alta, melhor dizendo, alta estocagem, né? Os peixes ali vão, de fato, ficar dependendo daquela água e todo o planejamento, né, ligado aos recursos, né, de gastos como ração ou aeração. Então, você tem as escolhas ideais para que você possa depois vender, né, ter essa carne, né, a venda, né, a despesca e a venda. Então, tudo está atrelado, né, ao sistema, tá? Ao sistema que você vai escolher, que o piscicultor vai escolher. Por exemplo, surubins e tilápia são espécies mais recomendadas para esse tipo de sistema intensivo, tá? O pintado, como vocês estão vendo, né, na verdade, ali ele tem, ele a gente observa, né, que esses peixes, né, esse aí é uma mistura, né, gente? Vocês já sabem, né? Esse não é exatamente o pintado. Mas a gente sabe que o pintado é um peixe de água doce, tá? E ele é muito requisitado, né? Financeiramente, ele é muito rentável, porque a carne desse peixe, ele é muito atrativa, muito gostosa, tá? Ele tem uma consistência firme, baixo teor de gordura, né? Tem tudo isso. Então,
é um peixe que vale a pena investir, né? Bom, vai requerer, né, também aí todo, como eu falei para vocês, esse tipo de sistema para que esse peixe possa ser cultivado, né, da melhor maneira. Bom, a taxa de estocagem, nesse caso, a gente tem 1 a 3 peixes por metro quadrado, tá? No viveiro, então, de criação, vocês estão vendo aí a despesca, né? Estão vendo lá a tilápia, o pessoal escolhe muito a tilápia, essa é a tilápia do Nilo. Você acaba para ter um melhor planejamento e um monitoramento pelo monocultivo, tá? Então, o sistema intensivo, ele vai puxar mais para uma determinada espécie. Bom, entramos, então, agora no sistema super intensivo, né? Então, vocês estão vendo aí, dentro desse sistema aí de criação, tanques, que a gente vai chamar de tanques rede. Para quem nunca viu, vale a pena, né, visitar um empreendimento com um tanque rede, né? Então, normalmente essa estrutura, né, que é o do tanque rede, ou a gente fala também gaiolas, tá? Você vai ver tanto em açudes, é possível com a concessão, né, do governo, muitas vezes você entra e dentro da sua propriedade e de repente tem ali um açude, tá? E só tem que fazer um planejamento correto, a parte ambiental também, porque toda atividade vai gerar um impacto. E como esse sistema é super intensivo, ele vai, né, de certa maneira, liberar todo o ciclo do nitrogênio, né, uma vez que o peixe vai ficar confinado dentro dessas gaiolas e vocês vão, o piscicultor ou o tratador vai colocar diariamente ração ali, porque o peixe fica preso, né? E ele, por não se movimentar muito, né, ele vai ficando naquela gaiola, né, preso, e vai tendo ali um crescimento muito rápido também, tá? Porque a ração, como ela fica flutuando, né? A gente pega a ração extrusada, então eles já até sabem o horário que o tratador vem, né? Normalmente vem de 3 vezes ao dia colocar ração, né? Às vezes até uma quarta vez, né? Pela manhã, depois à tarde, no finalzinho da tarde, vai colocando, tá? Bom, vocês estão vendo que esse tipo de sistema, você pode colocar bastante peixe ali dentro, né? E já tem gente fazendo isso, né? Em tanques de alvenaria também, tá? Tanques de concreto, fibra aquela fibra de vidro, né? Onde você tem ali um fluxo de água contínuo, tá? Bom, só fazendo aqui uma observação que tem um vídeo, né? Que eu sugiro que vocês assistam do Raceway, tá? Que é uma técnica também usada na piscicultura, tá? Vejam lá, entrem nesse link aqui desse vídeo, tá? Que vai mostrar essa técnica aí para vocês, tá? Então, vou deixar aí um adicional aí para vocês estudarem aí, tá? Bom, nesse caso, quando você coloca aqui, né, nesse sistema, como um açude, ou mesmo um grande lago, vocês estão vendo aqui, são as boias, né, essa parte aqui, ó, muitas vezes são tornéis, né, que são reaproveitados, tá? Dá para fazer isso aqui, tem bastante informação de como preparar esses tanque-rede, tá? Tem as medições, tem também todo o embasamento, né, de estrutura, tipo de material que tem que colocar, tá?
qual é a profundidade que tem que ser utilizada, tem que saber a profundidade desse lago, por exemplo, tá? Para poder passar, circular a água por debaixo desse sistema. Então, na hora que coloca o tanque-rede, a água, né, ele não pode ficar lá no sedimento, tá bom? A água, ela tem que passar em todas as direções, né? O fluxo d'água, tá? Bom, como eu comentei, normalmente, né, o que a gente vê, eu visitei um sistema superintensivo 2 anos atrás, né, e eu percebi que a tilápia é o carro-chefe mesmo desse sistema, a tilápia, mas tinha também espécies, tá, mas eu não percebi a mistura das espécies, não, até porque a gente já cria, né, um sistema produtivo, economicamente viável, para que a ração não seja desperdiçada. Então, a ração, quando compra-se a ração, também tem que se preocupar com o armazenamento dela, né? E, enfim, né? Toda uma infraestrutura por detrás, e o barco também, né, que vai estar fazendo constantemente, né, esse processo, né, de estar alimentando os peixes, tá? Então, geralmente, você tem aí um elevado número, né, de 20 a 100 peixes a cada metro quadrado, tá? Então, eles vão ficar aí, né, a cada metro quadrado você tem, e assim, é, tem essa questão cúbica, porque são tanques. Então, a gente avalia também a metragem cúbica. Deixa eu só, é isso mesmo, porque aqui, nesse caso, como eles vão ficar, né, nas gaiolas, a gente vai colocar isso mesmo, em torno de 20 a 100 peixes por causa da gaiola. Então, é metro cúbico, tá? Fazendo aqui em uma observação aqui, tá? Só para corrigir aí. Bom, todo esse sistema, né, como vocês já devem imaginar, todo o sistema produtivo vai gerar um impacto, né? E aí você tem a principal, um dos principais parâmetros e onde a gente nota é o quê? É o aumento de amônia na água, tá? Então, por quê? Porque você tem ali os metabólitos, né? Os peixes estão ali confinados e pode acontecer de algum alimento ali ele não conseguir, né, comer, e pode acontecer também de aumentar rapidamente, eles crescer rapidamente e liberar, né, nesse processo todo do consumo do alimento, liberar a amônia, né? Porque a ração, quanto mais proteína tiver, mais amônia vai gerar, tá? E quando você tem isso no sistema, você vai ter que, né, que observar como que está esse ciclo, né, nitrogênio amoniacal na água. Tem que também checar como está o oxigênio, tá? Por quê? Porque durante o dia você vai ter as algas liberando oxigênio, mas à noite as algas vão competir com os peixes que vão estar lá também, né? Ele vai respirar o oxigênio e as algas, quando você tem uma proliferação, né, um boom de algas em determinados cultivos, acaba muitas vezes à noite, né, zerando esse oxigênio. Incrível que pareça, no dia seguinte você vai ver os peixes estão mortos, né? Então, essa questão aí de fazer um estudo também da quantidade de fitoplâncton, né, no seu viveiro, é importante, tá? Observar como que está o oxigênio. A gente coloca equipamentos, sondas,
né, 24 horas monitorando isso também dentro do sistema, é possível, tá? Hoje a tecnologia, você põe até câmera debaixo d'água para ver como que está o comportamento dos peixes. Eu conheci aí um piscicultor que ele elaborou junto com um pessoal da universidade, não me recordo exatamente o nome da universidade, mas era um projeto onde colocava câmera, tá? Checando ali ao mesmo tempo os parâmetros e vendo o comportamento dos peixes, tá? Bom, os peixes, então, recebem esses alimentos que a gente vai chamar de pellets, ou, né, aqueles, a ração extrusada, né, que vocês estão vendo aí na foto aqui, ó, ela vai ficar, né, em cima por um período, né. Bom, a ração, ela tem que ser balanceada, né, tem que conter vitaminas, minerais, outros ingredientes aí também, né, alguns farelos, né, vai depender também da safra, como que está aí o custo dessa safra, e a melhor escolha, né, é aquela ração livre também de patógenos, né, livre aí de fungos, né, é muito importante requerer aí de quem vai fornecer o alimento, você vai comprar, já fala, você como um médico veterinário, você vai analisar também, ao mesmo tempo, como que está essa ração, tá? Como que ela está sendo vendida, se vai ter micotoxinas, muito importante checar isso, tá certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, todo projeto, quando vamos dar, né, entrada, né, até mesmo porque vai requerer, muitas vezes, né, todas as vezes, quando você tem um empreendimento que não vai ser para lazer, mas sim para produção, né, venda, consumo, você vai ter que preparar, né, os prós e os contras, e como você vai isso aí, o proprietário tem que estar ciente das leis, né? Então, o IBAMA, ou até mesmo a ANA, né, a Agência Nacional das Águas, né, saber que essa atividade, né, vai, né, dar determinadas condições para você iniciar, né, e o terreno que vai ser preparado, o terreno, ele tem que ser um terreno plano, tá? É indicado que a declividade seja bem suave, aproximadamente 5%, para que você tenha aí a movimentação de terra, né, até pelos desgastes, vento, né, não tenha movimentação suficiente para ter a mudança, ter que fazer várias mudanças, tá? Então, vocês estão vendo aí os tanques, né? Aí nas imagens, aí também um grande lago aqui também, tá? Construídos, né? Ou adaptados aí para atividade. Aqui, por exemplo, dá para fazer uma atividade extensiva, deixar lá as espécies e nem se preocupar com a ração, mas é aquilo lá, né? A extensiva você não tem ali esse controle e abaixa a produtividade. Já aqui, os viveiros aqui escavados, você pode implementar aqui uma semi-intensiva ou a própria intensiva, tá? Vocês estão vendo aqui nas bordas aqui, né? Todos separadinho, onde tem uma indicação aqui de circulação, né, pelo meio dos viveiros. Lembrando aqui, ó, gente, a água, quando entra aqui, tá, ela não pode ser a mesma água dessa, ou seja, cada viveiro vai ter a entrada de água individual, tá? Esse é o correto, tá? Muitos piscicultores, os mais antigos, misturava-se a água aqui, isso a gente sabe que muita doença pode ser passada de um viveiro para outro, até
própria dinâmica de cada um, tá? Então, o correto é cada viveiro ter o próprio fornecimento de água, tá? Mesmo que depois eles se encontrem, nas canaletas aqui, ó, tem as canaletas aqui, chegando aqui o fluxo d'água, mesmo que depois, durante a despesca, você tenha que fazer a limpeza desses tanques, tá? É indicado, veja lá o CONAMA 357, tem um adendo que é a 430, né? A resolução 430 que menciona o efluente deve ser tratado antes de despejar ele nos corpos d'água, tá? Bom, deixa eu continuar aqui. Então, a escolha, né, gente? O projeto e a circulação dessa água tem que ser bem explorado antes de qualquer coisa, né? Tem que checar a vazão, quanto que de água chega naquela propriedade, se vai ser utilizada água de poço, água subterrânea, tá? Então, a piscicultura possui, de fato, um tipo de exploração, tá? A exploração vai ser ou monocultivo ou policultivo. E também, não sei se vocês sabem, dá para fazer o consórcio. O que é o consórcio? Você misturar a piscicultura com a carcinicultura. Então, você pode criar, por exemplo, o pitu, que é o camarão de água doce, com a tilápia, né? Isso foi evidenciado, essa união aí, né? Esse consórcio aí dos dois, né? Lembrando que, primeiro, você tem que adaptar o camarão ao tanque, a alimentar, né, da ração e tudo mais, e depois você colocar a tilápia, porque se for o inverso, a tilápia vai achar que você está dando comida lá, já que ela é onívora, né, ela come de tudo. Então, se você colocar primeiro, então, a tilápia e depois o camarão, não dá muito certo, tá? A gente tem os estudos aí. Bom, o monocultivo, então, é uma única espécie, tá? Ela é muito utilizada, a gente observa bastante no sistema super intensivo. O policultivo, então, ele vai ser caracterizado pela criação de muitas espécies, de diversos hábitos alimentares, tá? E a gente pode falar que eles aproveitam, né? Na verdade, assim, você pode aproveitar melhor o alimento disponível que está no tanque. Bom, falando nisso, né, a gente tem que observar, né, o tipo de solo, né? A gente não pode simplesmente. Eu sei que vocês vão ser médicos veterinários, mas a gente tem que trabalhar um tipo de projeto de piscicultura com outros profissionais também, tá? Então, uma troca, né? Porque é necessário o entendimento, eu estou passando aqui para vocês, para ter essa noção de, não é somente jogar o peixe ali, o que muita gente coloca nos vídeos, né? A gente vê muita coisa errada, muitas vezes você não tem o aproveitamento daquela terra satisfatoriamente, tá? E esse tipo de consultoria, né, se você for para essa área, você vai precisar estudar um pouquinho sobre o tipo de solo, por exemplo, né? Então, os melhores solos para piscicultura é o solo que a gente chama de semipermeável, tá? Ele é uma mistura de solo argiloso, porque a argila ela retém a água, com o arenoso, tá? Então, ele é semipermeável. E a gente vale ressaltar a todo momento sobre a água, né? Porque se não tiver água, como que o seu empreendimento vai adiante? O peixe, ele sobrevive dentro da água, até onde, né? A gente sabe, a água é o meio que ele tem para sobreviver, né? Então, tem que ser uma água de boa qualidade, quantidade também suficiente.
permitindo que ele faça todo o crescimento, a engorda dele satisfatória. Lembrando que você tem uma perda da água naturalmente, tá? Você tem, até mesmo pelo processo de evaporação, o processo de infiltração no solo também pode acontecer, né? E a renovação, porque fechando o ciclo, né? Normalmente tilápia aí, você tem a partir de 3 meses, já tem a tilápia já reproduzindo, apesar que quando a gente põe a tilápia, a gente vai fazer a sexagem, vai colocar na ração do alevino só crescer, né, os machos, por exemplo, né, então a gente vai fazer a separação, né, sexual antes, para que a gente tenha um plantel mais uniforme, né, e a gente comparar os pesos ganho durante os meses. Então, lá para 6 meses, 7, 8 meses, né? Mais ou menos você já vai ter aí o que o mercado consome, né? O peso da tilápia. Então, vejam só, é importante a escolha, né? Da espécie, a escolha do local, verificar se a água vai chegar de rios ou riachos, ou, né, ela vai estar livre, né, ela vai estar disponível, né, todo ano, tá? E fazer uma análise dessa água para checar se ela está ali, né, sem contaminantes, sem agrotóxico, porque é através da água que vai chegar todos os nutrientes ali também, e pode acontecer, né, dá uma olhada ao redor, né, do seu empreendimento, mais ou menos você faz um percurso num raio de 200 metros ao redor, quais outros empreendimentos ou quais fazendas tem ali próxima, para saber se corre o risco de outros contaminantes chegar até o seu viveiro, tá? Bom, aqui vale salientar sobre a infraestrutura também, tá? As condições para que você faça, né, um bom despesca, né? A partir da despesca, você vai ter a necessidade, né, de fornecer, né, insumos durante o ano todo, então tem que chegar, o fornecedor tem que trazer, né, a gente tem que ver como que está a infraestrutura, né, se a estrada está em boas condições, se você tem uma assistência técnica ali para equipamentos que possam vir a quebrar, tá? Observem isso, né, as condições de energia elétrica, né, se vai ter ou não, vai também checar os dados meteorológicos daquele ambiente, vai ter registro anterior, pega o registro, verifica como que durante a estiagem e o período de chuva, tá? Para saber se tem vento, se tem uma precipitação alta ou baixa. Então, tudo isso deve ser preparado antes mesmo, tá? Essa implantação é a melhor forma de um empreendimento também ter sucesso, tá, gente? Bom, qual é a diferença entre viveiro, a gente falou, né? Viveiros e tanques. Você sabe, né? Vamos lá. Então, a gente tem aí um viveiro, tá? Que é a imagem à esquerda, e à direita é o tanque, né? Notem aí, né? Vocês estão vendo até a água aqui, né? Assim, tem uma coloração, né? A gente tem como fazer a verificação com o disco de SEC para ver. Mais para frente eu vou comentar, né? Os parâmetros, né? O disco de SEC é um para a gente checar aí como que está a transparência da água. Aqui, só de olhar aqui essa figura aqui, e essa aqui também, né? A gente vê algumas manchinhas aqui, ó, tá? Às vezes é boom de zooplâncton, boom de algas aqui, normalmente aqui a gente está vendo, né?
Bom, e aí, gente? Pensaram um pouquinho? Vamos lá. Então, ó, o viveiro que vocês viram, você tem o terreno, né? São esses reservatórios construídos nos terrenos, e você tem, né, o sistema de abastecimento e de drenagem de água. Então, são os reservatórios no terreno natural. Os tanques, eles já são revestidos. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Já tem um revestimento aqui, ó. Tá vendo a lateral, tá? Aqui não, que é no próprio solo mesmo, tá? A terra impactada ali, perdão, compactada, compactada. Lógico que está impactada também, né? O sistema todo, ele gera um impacto, né? Mas a terra aqui está, na lateral aqui a gente tem essas margens, né? Com graminhas para poder ter baixa erosão, o solo não movimentar muito. Então, você tem os tanques com essas benfeitorias, certo? Então, você tem alvenaria, pedra, tijolo, né, ou até mesmo o próprio concreto. Você pode revestir totalmente ou somente parcial. Vocês viram lá as paredes laterais, por exemplo. É um investimento maior do que o próprio viveiro, né? Então, os viveiros são mais baratos, então você tem os tanques, que vai requerer aí muito mais investimento, porém vai dar baixa manutenção, né? E vai ter uma durabilidade também. Então tem que ver isso. Os tanques, ele tem a baixa manutenção, mais fácil de limpar, e os viveiros você vai precisar aí, né, fazer depois da despesca todo o preparo do solo novamente, tá? Essa limpeza, né, contra parasitas e tudo mais, tá certo? Bom, gente, deu para ter uma ideia aí? Deu, com certeza, né? Pesquisem mais, leiam mais, entre lá, né? Façam a sugestão que eu acabei de falar, entra lá no link lá que está nessa apresentação, tá? E nos vemos aí na próxima aula, tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até breve.